Bom, então vamos lá. Boa noite, galera. Tudo bem? Primeiro, parabéns aí a todos os professores e mestres que engrandecem aí a nossa área da saúde e o Brasil todo, tentando aí sofrendo para dar aula no Brasil por N motivos. Mas parabéns aí vocês todos pela batalha eterna de trabalhar com alunos de uma forma geral, né? Então, fica aí meu agradecimento a vocês. Hoje nós vamos falando sobre um tema que eu tenho certeza que vocês gostam bastante, que vocês têm engajamento aí na rotina do dia a dia, que é exercício e dor. Então a gente vai falar de como o exercício aliviador. Eu separei alguns slides para mostrar para vocês, para que vocês possam entender um pouco dos mecanismos que justificam o alívio da dor mediante o uso do exercício físico. Então a nossa ideia hoje é discutir como o exercício pode aliviar a dor. O exercício ele tem uma série de efeitos que onde muitos de vocês já conhecem e que são bem conhecidos já de longa data, não é de agora inclusive, mas talvez nos últimos anos as pessoas estejam dando um pouco mais de atenção para como o exercício funciona no controle da dor, especialmente na dor crônica, que é uma das melhores recomendações que a gente tem de intervenção para dor crônica. Então eu separei alguns slides para a gente falar sobre isso e fique à vontade para deixar aí suas dolorosas perguntinhas ao lado, beleza? Beleza, vamos lá. Então não preciso nem dizer que o exercício aliviador, isso aí está mais do que fato consumado do Djavan, nos livros, artigos, na boca do povo, todo mundo sabe que exercício é bom e que produz alívio, né? Quando a gente fala de alívio, a gente está dizendo que o paciente teve menos dor e não necessariamente liberou analgésicos e isso provocou alívio. De alguma forma, ele teve redução dos seus sintomas. Só que não só o alívio da dor acontece quando as pessoas se exercitam regularmente. Elas têm um sono melhor, elas têm menos estresse, a memória funciona melhor, o movimento do corpo é mais eficiente, a pessoa é mais sociável dependendo do exercício físico praticado, reduz a ansiedade. E indiretamente, todos esses fatores que estão aí descritos também contribuem para o alívio da dor. Então a gente consegue pensar na saúde das pessoas melhor, funcionando melhor, e, claro, a dor como um resultado, o alívio da dor, né, como resultado direto da aplicação do exercício, mas também indireto pelo sono melhor, pela redução do estresse e tal. Então a gente tem uma baita ferramenta de intervenção que tem muitos benefícios aos pacientes e se a gente usar com sabedoria dolorosa, a gente tem uma grande chance dos nossos pacientes melhorarem ao longo das sessões conosco, né? Então, assim, outro ponto importante para saber sobre o exercício é que quando a gente fala de alívio da dor, a gente está falando de analgesia, ou seja, redução da sensação dolorosa. Quando a gente fala de anestesia, a gente está falando de ausência da sensação dolorosa de outras sensações também, de contato superficial na pele, por exemplo. Então, analgesia significa alívio da dor. E esse alívio da dor, quando o exercício é praticado, a gente divide em dois tipos de efeito, curto prazo e longo prazo. Os efeitos a curto prazo do exercício são efeitos que a gente vai dizer que o efeito foi muito rápido, muito eficaz ali para o paciente, só que ele durou pouco. É igual o Papaléguas, não sei se vocês lembram do Papaléguas, esse é o conhecido efeito Papaléguas. Ele vem rápido, mas vai embora rápido. Então a gente tem alguns exercícios que trabalham nesse modelo curto prazo Papaléguas. E a gente também tem a analgesia mais a longo prazo, ou seja, que dura mais tempo de aplicação, como as pilhas Duracell, que são as pilhas que duram mais tempo de todas. Tem um coelhinho da Duracell aí de exemplo. Então, a gente consegue um efeito analgésico do exercício prolongado e com uma alta durabilidade, em comparação com o do curto prazo. Mas de nada vai adiantar vocês falarem que o exercício tem efeito curto prazo e longo prazo, se algumas características não fizerem parte dessa adesão que o paciente precisa ter, né, que são as preferências quanto ao tipo de exercício, as capacidades físicas do próprio paciente executar aquela tarefa, as habilidades que ele possa ter, e tudo isso envolvendo a busca pela adesão, a busca por garantir que o paciente vá conseguir entrar no programa de exercício físico, né? Então tudo isso é muito relevante quando a gente preparar essa prática do paciente no dia a dia. E já se sabe, já de longa data inclusive, que exercício pode até ser considerado como medicina, né, como tratamento. Exercício na verdade é intervenção, mas
em várias condições crônicas. Aqui nesse artigo, por exemplo, ele coloca em 26 condições crônicas de doenças, né, o exercício está inserido como tratamento, né, de acordo com os autores, na prática regular, inclusive nas desordens musculoesqueléticas, no câncer, né, e doenças reumáticas e por aí vai em relação a essa prática. Então a gente sabe que o exercício é sinistro, galera. Esse exercício é uma opção. Indivíduos saudáveis que vão se exercitar, ou seja, não estamos falando que ninguém doente, ninguém que tem dor persistente. A gente está falando que a pessoa começa a se exercitar regularmente e à medida que ela vai se mantendo no programa e aumentando o seu condicionamento físico, ela desenvolve uma tolerância à dor maior, ou seja, que a capacidade de suportar dor, então ele consegue suportar dor por mais tempo, e o limiar da pessoa também aumenta, ou seja, o limiar, que é o mínimo de estímulos capaz de produzir um determinado efeito, como dor, ele também aumenta. Então significa que eu consigo aguentar mais tempo sentindo dor e eu consigo demorar mais tempo para sentir dor. Isso são características muito comuns e que acontecem em pessoas que começam a se exercitar e mantêm aí um programa de exercício regular. Entretanto, nas pessoas com dor crônica, esses resultados são muito variados. Significa que eu tenho que pensar numa outra forma de mensurar o efeito do exercício, ao invés de simplesmente falar para o paciente, você melhorou, você não melhorou? Eu vou usar testes, que eu vou mostrar alguns deles para vocês, que podem ajudar na avaliação da eficácia desse exercício físico no sistema nervoso, como somação temporal, modulação condicionada, os limiares de pressão e temperatura. Inclusive são testes que eu já uso na minha rotina prática, não só em relação ao exercício, mas também para saber se outros tratamentos que eu aplico com os meus pacientes estão funcionando ou não. Eu gosto de dividir o exercício físico em 3 grandes grupos, né? Essa é uma divisão bem minha, assim, tá? Que são exercícios cognitivos, que o paciente tem que ter foco e atenção na tarefa que ele está e tem que raciocinar frente àquilo. Exercícios mais músculo-esqueléticos, onde ele vai ter mais movimentação músculo-esquelética, como os treinos de força, resistência, né? Os treinos de exercício de alongamento. E os cardiovasculares, que vão dar uma bombada no sistema cardiovascular, como os exercícios aeróbicos e os treinos de intensidade mais elevada, como os intervalados, os HIITs, onde muitos de vocês praticam. A exemplo aí do CrossFit é um bom exemplo de HIIT mais moderno que a gente tem, que mistura o HIIT com o cardiovascular com o músculo esquelético também, né? A gente sabe que quem se exercita regularmente tem menos dor crônica. Ele pode ainda sentir dor, mas ele tem menos dor, ou seja, se queixa menos e tem melhores resultados em relação a outros desfechos. Às vezes não é tão fácil prescrever o exercício, mas a gente sabe que se a pessoa conseguir se manter num programa rotineiro, ele vai ter menos dor, porque deixa o sistema menos sensível, dorme melhor e por aí vai. Entretanto, essa é uma imagem que eu gosto bastante. É que o mesmo tipo de exercício ele pode não ser eficaz para pacientes diferentes. E o mesmo exercício que produz alívio num dia pode produzir piora num outro dia. Isso é muito comum em pessoas com dores crônicas e algumas condições mais complexas, tipo dor neuropática, até mesmo a fibromialgia. Então a gente vai ter pessoas que podem ter resultados diferentes de um dia para o outro, de uma semana para outra, dependendo de vários fatores. Então, ao mesmo tempo que aqui à esquerda, né, o paciente piora, na outra vez ele pode também piorar, mas ele pode também aliviar, dependendo da dose aplicada, dependendo do tipo escolhido, dependendo se o paciente está bem naquele dia ou não. Então, tudo isso, você clínico precisa levar isso em consideração na hora de prescrever o seu exercício para os indivíduos com dor, especialmente as pessoas com dores crônicas. E sabendo que o exercício aliviador, ele foi estudado em uma série de condições, essa última revisão que a gente tem da Cochrane sobre atividade física e exercício, em condições crônicas. Aí a gente tem várias delas aqui super conhecidas, a artrite reumatoide, osteoartrose, dor patelar, fibro, e os tipos de exercícios usados, aquático, amplitude, aeróbico, flexibilidade, até o Tai Chi Chuan, Yoga e Pilates entram nessa jogada também. E aí quando a gente vai estudar o efeito disso no desfecho, né, ou seja, no que o paciente diz, aliviei, não aliviei, aumentei minha capacidade funcional, não aumentei, estou menos emotivo ou mais emotivo, eu vejo que eu tenho resultados extremamente variados. Por quê? Porque a qualidade desses estudos é baixa e os desfechos, boa parte deles, não foram tão estudados assim. Então acaba que a minha capacidade de reproduzir o resultado do trabalho na minha prática clínica fica muito afastada. Então eu tenho um gap, né, um buraco muito distante entre
prática clínica e ensaio clínico, que é o que estuda o efeito de tratamentos, inclusive, no tipo de estudo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, como resultado geral desse estudo da Cochrane, falando que a duração do exercício pode ser de 1 sessão a 30 meses. Pô, cara, surreal isso aí. Difícil, então eu consegui pensar que eu posso dar para o paciente de uma média de 1 sessão a 30 meses de tratamento. Isso não existe, isso é totalmente não prático para a minha rotina do dia a dia. 1 a 2 vezes por semana é uma frequência que muitos pacientes conseguem se manter, né, praticando exercícios de baixa intensidade, mais alta intensidade, com uma duração de 45 a 60 minutos, aí está bem dentro de uma recomendação da OMS em relação à quantidade de exercício diária. Então está aí no jogo, só que a gente tem que tomar muito cuidado em reproduzir esses resultados da nossa prática quando eu tenho estudos de baixa qualidade. Bom, entrando efetivamente em algumas opções que tentam explicar por que o exercício produz alívio da dor, a gente vai dividir a analgesia, né, que é o alívio da dor, em 2 grandes efeitos no sistema nervoso. Um grupo de efeitos chamado down-top, onde eu vou ter efeitos da periferia para o sistema nervoso central, e eu vou ter efeitos que a gente vai chamar de top-down, ou seja, do cérebro em direção à periferia. Isso significa que eu posso ter exercícios que vão ter efeitos da periferia para cima e de cima para baixo, e alguns que vão ter efeitos nos dois. Não tem problema, mas eu posso escolher o tipo de atividade, o tipo de efeito que eu quero aplicar, dependendo da condição clínica do paciente. Então, vou pensar num exemplo da fibromialgia. Não adianta fazer exercício down-top, de baixo para cima, porque o problema não é da periferia para o sistema nervoso central, é de cima para baixo. Então, tem que pensar em prescrições que vão ter efeito no cérebro do paciente e descendo em direção ao sistema nervoso periférico. E várias outras condições também trabalham desta forma. Tá bom? Então, nesses 2 grandes grupos aí que eu falei para você. Então, voltando aqui, olhando exemplos de analgesia down-top, ou seja, da periferia para o sistema nervoso central, eu tenho os movimentos gerais, aí tem o estilo do Mackenzie, né? Aqueles exercícios super tradicionais que a gente faz de alongamento, flexibilidade, treino de força muscular, que também ele trabalha nessa via de baixo para cima, e resistência muscular, todos trabalhando a musculatura periférica, né, da região que é a periferia, e produzindo efeitos lá para o sistema nervoso central. E agora a gente tem o efeito contrário, que é do cérebro para baixo. Então eu tenho muito mais opções de exercícios físicos, e vocês podem notar, por exemplo, que eu tenho praticamente os 3 grupos de exercícios que eu falei para vocês, que é o cognitivo, o músculo-esquelético e o cardiovascular. Aí o exemplo aqui do aeróbico, o HIIT, pliometria, coordenação, realidade virtual, que é cognitivo, controle motor, que é cognitivo, biofeedback, força também entra aqui. Então tem 2 opções muito interessantes na hora de pensar, e vocês têm que pensar com sabedoria, porque nem todo mundo precisa de uma analgesia top-down, né? E tem pacientes que vão realmente precisar desse tipo de analgesia por causa do tipo de problema que ele tem. E esse trabalho é muito legal, que é do Lima Abner e da Sluca, que são 2 físicos brasileiros que estudam lá com a Josimari de Santana, lá em Aracaju, e a Sluca é uma físico americana. Eles fizeram um estudo de revisão sobre os principais mecanismos de ação do exercício físico em modelos humanos e animais. Eu separei aqui os modelos nos animais humanos para vocês conhecerem. Então eles separam em 4 grandes grupos de mecanismos de ação, que vocês devem inclusive discutir isso com seus pacientes no dia a dia, porque pode dar mais esclarecimento sobre o porquê que o exercício é tão bom e porquê que o exercício às vezes não é tão bom para eles. Acho que vale a pena essa discussão, e é uma discussão que eu, por exemplo, sempre tenho quando os meus pacientes querem saber mais de como o exercício produz alívio para eles. Então a gente tem 4 grandes grupos. Primeiro, que exercício produz endorfina. Novidade? Qual é a novidade? Qual é a novidade disso? Nenhuma. O exercício produz endorfina, a gente sabe, porque ativa o sistema opioide. Então, beleza, eu já sei que o exercício produz analgesia. Eu não estou dizendo que produzir analgésico vai garantir o alívio da dor. Eu estou dizendo que se exercitar faz eu ter mais analgesia. Perfeito. Isso todo mundo já sabe. Segundo tópico, fadiga reduz o limiar de dor e estabilidade cortical. Significa que a fadiga vai deixar o sistema nervoso mais nervoso e mais sensível e vai hiperexcitar o sistema nervoso central. Então ele vai amplificar a sensibilização do paciente e provavelmente vai gerar mais sensibilização e mais dor. Então, não posso produzir fadiga, dá ruim no sistema. Exercício produz modulação condicionada da dor. O que significa?
Se eu fizer um exercício físico que seja um pouco dolorido, seja isométrico, seja um aeróbico, seja até o mesmo HIIT, e eu produzir um pouco de dor no paciente, significa que eu vou ativar automaticamente o meu sistema analgésico descendente, ou seja, a minha via top-down. E isso vai acontecer se eu provocar dor no paciente, uma dor de leve a moderada intensidade. Vários exercícios fazem isso, inclusive. Isso é eficaz para aliviar a dor. Mas para um grupo de pacientes, para ter um determinado grupo, que isso não vai ser tão bom. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês de quando isso dá problema, né? E o último tópico aqui é a redução da somação temporal, que é um fenômeno, um dos principais fenômenos de amplificação da sensibilização do sistema nervoso e de cronificação da dor dos pacientes no dia a dia. Então, fiquem de olho para não provocar repetição no sistema nervoso do paciente, não ser tão repetitivos com alguns exercícios, alguns estímulos, porque a somação fala a favor de você somar estímulos no sistema, ele vai ficando cada vez mais sensível e não cada vez mais habituado com os estímulos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com algumas situações, beleza? Então eu trouxe aqui esses dois exemplos que eu falei, desses dois mecanismos, a desinibição então é a falta da inibição do sistema, ou seja, o próprio sistema nervoso não consegue produzir analgesia. Isso significa que ele deixa o sistema mais sensível do que o normal. E aí, para exemplificar esse detalhe, eu trouxe um exemplo aqui de um artigo muito legal sobre exercício físico, que fala que a falta da analgesia, da inibição da dor analgésica, endógena, né, durante exercícios em pessoas com chicote crônico, ou seja, sofreram um chicote e continuam com dor persistente. Então, interessante está nesse gráfico aqui. Vocês podem ver que sempre a linha de cima é o grupo controle, a linha de baixo é o grupo chicote. E no gráfico de baixo a mesma coisa. Então significa que esses pacientes foram submetidos a dois experimentos. Dois experimentos no ciclismo. Então eles tinham que cumprir uma quantidade de quilometragem no ciclismo, que era o primeiro experimento, acho que eram 6, 7 quilômetros, se não me engano, no pau, na velocidade máxima que eles conseguissem. E no segundo experimento, eles podiam cumprir esses 6, 7 quilômetros da maneira que eles quisessem, na velocidade que eles quisessem, bem controlado, sem interferência. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, o grupo controle que tentou fazer, que fez esse experimento em alta intensidade. Eles avaliaram a algometria de pressão, que é esse equipamentozinho que eu sempre falo deles no Instagram, que é um dos instrumentos que eu mais tenho de uso de rotina e falo bastante dele, tenho bastante experiência com algômetro. Então eles examinaram a mão, a coluna e a coxa, ou seja, lugares que não estavam se exercitando e lugares que estavam se exercitando, justamente para observar o efeito na região do exercício e distante do exercício. Então eles fizeram algometria nessas três regiões, no grupo controle e no grupo que sofreu o chicote. Se não me engano, eram 20 pacientes por cada grupo. Então vocês podem ver que a linha está para cima, né, do início e o segundo. Então a gente tem aqui o primeiro gráfico da mão, o hands, né? Então a gente tem um valor e depois tem uma linhazinha que sobe. Depois a coluna, a linha que sobe, e depois na coxa, da linha que sobe. Embaixo no chicote não, as três linhas descem. Significa que o limiar no grupo controle aumentou, então ele teve mais analgesia, e no grupo que sofreu chicote, o limiar reduziu. Então significa que eles não conseguiram gerar inibição analgésica porque o sistema analgésico não funcionou. Eles ficaram mais hiperalgésicos, com mais respostas dolorosas no sistema. Isso no experimento de alta velocidade. E no experimento segundo, onde os pacientes fizeram uma quantidade de exercício controlada, da maneira como eles quiseram, o resultado foi melhor, inclusive, principalmente na região da coluna, né, e na região da coxa. Ou seja, eles tiveram um efeito analgésico baixo, mas tiveram um efeito melhor do que no outro experimento. Então significa que eu preciso controlar muito bem o nível de atividade desses pacientes que têm desinibição, como é o exemplo do síndrome do chicote e também da fibromialgia, para que eles não tenham agravamento da sua condição, porque a linha que separa esse não agravamento do agravamento é facilmente ultrapassado. Então pode dar muito ruim no final das contas. É um trabalho muito interessante de pensar. E aqui também o exemplo da somação temporal, onde eu tenho a amplificação da sensibilização do sistema com um acúmulo de estímulos. Então, nesses pacientes com somação, eu sei que o exercício reduz a somação, então eu não devo movimentar e exercitar a região que eu encontrar a somação, a região dolorida, e fazer movimentos à distância para que o paciente possa reduzir a sua somação e ter efeitos mais sistêmicos do que locais de avaliação.
E eu falei bastante aqui da analgesia e tal, então a gente tem substâncias que são analgésicas, como a dopamina, a endorfina, a catecolamina, né, a serotonina, a noradrenalina, que são substâncias que trabalham com inibição, e a gente tem dois grupos grandes, né, de neurotransmissores no sistema, né, os grupos de opioides e de não opioides. Os grupos de opioides são as endorfinas, né, todas as substâncias estão variadas de endorfina, a beta-endorfina, a endorfina em si, a encefalina, todas produzem esse efeito opioide da endorfina. Os não opioides são as outras substâncias, a GABA, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, o GH, todos são neurotransmissores não opioides. Maravilha. Então a gente tem, cada tipo de exercício físico tem uma liberação de um tipo de substância analgésica. Lembre, eu estou falando de liberação de analgésicos, não estou falando que o paciente disse que aliviou a dor. Então uma coisa é o mecanismo de ação, outra coisa é o efeito clínico. Então não necessariamente ter um mecanismo de ação garante que o paciente fale, olha, eu melhorei. Isso não é verdade, isso não necessariamente acontece desta forma. Fiquem de olho nisso. E também não podemos esquecer que eu também tenho efeitos hormonais do exercício físico, como no GH, que é um hormônio inibitório, cortisol que é excitatório, catecolamina também, endorfinas e serotonina são inibitórios. Mais interessante quando a gente fala dos hormônios é que o equilíbrio hormonal garante mais analgesia e o desequilíbrio hormonal garante mais hiperalgesia. Então, normalmente, em indivíduos com dores crônicas, a gente encontra mais desequilíbrios hormonais do que equilíbrios hormonais de uma forma geral. E aqui está o grande X da questão quando a gente fala de exercício físico. Qual é a dose? Né? Quanto de exercício eu vou aplicar para poder ter o efeito? Então vamos olhar esse gráfico aqui, do mesmo artigo lá do Lima, Abner e das Lucas, de 2017, onde a gente vai olhar aqui indivíduos saudáveis e indivíduos com dor crônica. O saudável em azul, dor crônica em vermelho. Então, tem uma seta de baixo para cima, onde o quadradinho, o retângulozinho de baixo está escrito no effect, né, que é nenhum efeito. Então, o indivíduo saudável, quando ele começa a exercitar, não tem nada acontecendo. Só que quando ele começa a chegar numa quantidade moderada de exercício, ele começa a ter algum efeito, atinge a intensidade de analgesia e lá para cima, quando ele começa a ter uma atividade mais intensa, ele começa a ter hiperalgesia, que é o efeito nociceptivo do exercício. Já nos indivíduos com dor crônica, que está na coluna da direita, a gente tem o não efeito logo de cara no início do exercício, logo nesse início do leve ao moderado já tem efeito analgésico. Mas a faixa de efeito hiperalgésico é muito maior, tá vendo? Quando eu já chego no moderado, eu já começo a ter hiperalgesia, ou seja, já começo a irritar o sistema nervoso, especialmente dos pacientes que têm um sistema mais hipersensível. Então a chance de produzir analgesia no paciente com dor crônica é menor e eu tenho uma faixa analgésica menor. Vocês têm que encontrar essa faixa analgésica individualmente com cada paciente e cada paciente vai ter o seu. Não adianta ler no livro, não adianta ler no artigo, cada paciente tem o seu. Teste isso na prática e veja qual é. Assim vocês vão ser muito mais bem-sucedidos do que vocês acharem que vão conseguir chegar numa intensidade moderada com todo mundo. Esse é um doloroso conselho que eu deixo para vocês, no bom sentido, claro. Eu também tenho efeitos plásticos do exercício, né, na cognição. Então, quando eu uso o controle motor, eu tenho efeitos no cérebro, que o controle motor é um tipo de exercício cognitivo. Quando eu mudo a minha área de ativação cortical, então, por exemplo, aqui nos músculos do tronco, estão próximos da linha que corta o cérebro, né, entre hemisfério direito e esquerdo, anterior e posterior, eu tenho duas áreas do tronco, num modelo em pessoas com dor lombar crônica e do outro lado indivíduos saudáveis. Vocês veem que é bem diferente a localização de onde está o estímulo no córtex motor, né? Está bem anterior ao córtex motor nos indivíduos saudáveis em relação aos indivíduos com dor lombar crônica e também aonde estão a ativação desses músculos, né, dos músculos profundos, nos multífidos, o longuíssimo, todos os músculos ali da lombar, eles estão numa localização bem diferente em indivíduos saudáveis do que em indivíduos com dor crônica lombar. Então, já sabendo que o cérebro muda. Então, se ele muda, ele pode mudar para o bem ou ele pode mudar para o mal. Quando a gente fala dessas mudanças para o bem e para o mal, a gente está falando de uma plasticidade positiva, útil, né, que é a do bem, é a Jedi, ou uma plasticidade mal adaptativa, disfuncional, às vezes até considerada patológica, que são os CIF. Tá? E a gente tem que readaptar o paciente a essa atividade, e o córtex motor é extremamente adaptável às atividades que a gente faz no dia a dia. Então, cada área cerebral tem, dependendo do tipo de exercício aplicado, tem uma
um efeito clínico, né? O yoga, o HIIT, o aeróbico, cada um com uma área cerebral de importância, porque depende da tarefa que é usada, né? Na tarefa do foco usado, se é mais cognitivo, se é mais motor, enfim. Cada um tem um pouco desse seu efeito, e sabendo que quando eu faço exercício físico, eu tenho plasticidade em algumas áreas do sistema nervoso, e só a título de curiosidade, sabendo que medula tem um tipo de plasticidade, o córtex motor tem outro tipo de plasticidade, em vários tipos de exercícios físicos aplicados, né? Se eu tivesse que eleger o exercício mais bombante para o sistema nervoso em termos de plasticidade, é o exercício aeróbico, porque ele consegue, num espaço de tempo curto, produzir muito mais plasticidade que todos os outros exercícios que a gente conhece, né, de uma forma bem geral assim. Então, meia hora de exercício aeróbico qualquer sessão que você queira fazer, sessão de treino cognitivo, treino motor, de tarefa, de terapia manual, você dá uma janela de oportunidade para o cérebro funcionar melhor do que se ele não tivesse feito atividade aeróbica. Então é importante que a gente mantenha o paciente ativo, e quem sabe você não muda essa rotina no seu consultório de pedir para as pessoas se exercitarem 30 minutos antes de uma atividade aeróbica, né? E também sabendo que essa plasticidade mal adaptativa tem implicações em como o cérebro funciona em relação a condições crônicas, e que a gente deve utilizar tipos de exercícios mais cognitivos, como controle motor, equilíbrio, dominância, lateralidade, para determinadas condições, como síndrome complexo de dor regional, como dores e negligência de membros, como na mão e tal, quando a pessoa pós-AVC, para que a gente possa pensar em outros tipos de exercício físico, talvez mais cognitivos. E era isso que eu queria falar para vocês. Dolorosamente obrigado, sigam-me lá no Instagram e nas outras atividades que eu tenho, lá no meu blog. Como melhorar a adesão do paciente fibromialgico aos exercícios, já que eles relatam que todas as vezes que começam a se exercitar, sentem mais dor e desistem? Muito bem, José, excelente pergunta, sabendo que fibromialgia é uma das condições mais complexas de você inserir um paciente num programa de exercício. Talvez seja necessário um trabalho educativo que você precisa fazer para explicar por que o exercício é tão importante para ele, para poder modificar o sistema nervoso do paciente e garantir mais saúde. Esse é um primeiro ponto que eu acredito que pode funcionar para você. Segundo, a maioria das pessoas desistem porque os terapeutas, quando eu digo terapeutas, bota profissionais de saúde, não só físios, né? Eles erram muito a dose. Eles acham que ele tem que botar uma dose da cabeça dele e não individualiza muito essa dose para o paciente. Então, esse é o primeiro problema aí que a gente tem na fibro. Então, essa é a segunda questão. E o terceiro ponto é que, mesmo sabendo que exercício físico é um dos melhores níveis de recomendação, os pacientes eles têm uma aversão muito grande de exercício, porque eles acham que eles têm que só tomar remédio. E só tomar remédio não faz parte do melhor nível de evidência para fibro. Então, acho que esses 3 tópicos podem te ajudar a aumentar a adesão, tá bom? Como avaliar a dosagem ideal de exercício para cada um? Seria mais tentativa e erro, ou poderia usar algum tipo de escala de esforço para evitar a fadiga? Excelente pergunta, cara. Primeiro, te falando da escala. Poucas pessoas usam escalas de esforço e nível de fadiga. A educação física tende a usar mais, a físio não usa isso, porque a físio ela normalmente não é tão metódica com o exercício como o professor de educação física é. Mas sim, a gente poderia usar escalas de Borg de esforço para poder mensurar o nível de fadiga. É uma escala bem subjetiva, bem simples, depende muito da experiência do próprio paciente, que você pode usar essa escala, e deve usar essa escala mensurando o nível de esforço. O esforço tem que ser moderado para baixo, às vezes nem chegar no moderado nas primeiras semanas, tá bom? Quando o paciente está mais sedentário, digamos assim. Dosagem ideal de exercício para cada um é individual, cara. Então, assim, posso dizer para você com tranquilidade que indivíduos com dores crônicas é tentativa e erro, sim. É tentar, mas tentativa e erro para baixo, sabe? Não para uma média da população, digamos assim. Tentativa e erro, vai que você consegue, vai devagarinho, progride, aí passou um pouco da linha, você volta e vai trabalhando nessa progressão. Em pessoas sem dor crônica, você pode até seguir alguns protocolos de algumas condições que a chance de dar certo é muito grande, porque as pessoas sem dores crônicas se encaixam bem em protocolos. É bem por aí, tá bom? Adriana, mu-opioide é um tipo de receptor opioide que nós temos na medula e no sistema nervoso central, que são os receptores que captam opioides e endorfinas para gerar o efeito analgésico que a gente quer, né? Então, muitos mu-opioides nós temos mais efeito endorfinérgico, digamos assim. Exercícios resistidos associados ao aeróbico são mais eficientes que isoladamente? Leonardo, de uma forma geral, quando você olha os exercícios isolados,
eles têm efeitos muito parecidos nos pacientes. Então, se você olhar o aeróbico, o resistência à força, força pura, eles acabam tendo flexibilidades, acabam tendo uma coisa muito próxima. Quando você associa um com o outro, não é tão melhor assim do que quando você está olhando o isolado. Mas dificilmente as pessoas fazem só exercícios isolados. Por exemplo, um estúdio de pilates. Dificilmente a pessoa só faz força, ou só faz aeróbico, ou só faz flexibilidade. Sempre tem um mix ali da turma toda. Até mesmo quando a pessoa vai correndo, vai fazer uma corrida, andar de bike, ela tem o aeróbico participando, mas também tem a força muscular aplicada, um pouco do alongamento, né, da perna esticada e tal. Então você tem uma mistura dessa turma toda, né? Muito difícil fazer uma atividade isolada. Então, assim, eu recomendo que as múltiplas atividades geram melhores efeitos musculoesqueléticos, digamos, e deixa o paciente mais ativo nesse sentido, que aí a gente está pensando que o paciente pode ter um efeito melhor. Se eu considero o hipopressivo down-top ou top-down? Olha, eu acho, é achismo, tá? Que o hipopressivo é top-down, porque ele certamente produz dopamina de cima para baixo. Mas eu não sei se isso já foi estudado, né? O método, você conhece o método melhor, talvez tenha mais informações sobre isso, ou até os professores que falam mais sobre esses métodos hipopressivos, né? Dopamina é um neurotransmissor bem central, então provavelmente ele tem um efeito mais central. Mas eu também não sei dizer, Marcela, se o hipopressivo é melhor do que outros métodos de respiração, ou até mesmo o paciente não fazer esse método, né, não respirar dessa forma pré-atividade, e vai se exercitar de qualquer maneira. Então, não saberia te dizer sobre isso, entendeu? E os exercícios podem ser inseridos no tratamento em qualquer fase ou em algum momento específico, como em fase de dor menos intensa? Ótima pergunta, Leonardo. Essa é uma questão muito interessante de você pensar se a intensidade da dor pode ser um fator limitante para o exercício ou não. Pode, mas isso não necessariamente impede a pessoa de se exercitar. Uma dor moderada grave, ela tende a ser mais incapacitante, mas isso falar da dor é tão subjetivo que o paciente pode dar uma nota de moderada grave ou uma nota alta, ou falar que a dor dele é muito forte e conseguir se exercitar. Então, você tem que olhar talvez mais o nível de capacidade funcional, se ele consegue executar a tarefa em si, do que se a dor está muito intensa ou menos intensa. Acho que o desfecho é melhor para você avaliar esse resultado, entendeu? O exercício em si, ele pode ser inserido em várias dessas fases, desde que o cara não está com dor aguda. Não vale a pena fazer um programa de exercício, né? Então, se ele está com postura antálgica, incapacitado, aí não vale. Aí passou dessa fase, você consegue inserir ele melhor. Mas, de uma forma geral, na minha prática, eu consigo colocar as pessoas se exercitando até precocemente, né? Eu gosto de fazer isso, e a gente vai encontrando ali o meio termo para poder fazer essa transição, né? Teve até uma paciente recente agora que estava se exercitando, mas ela teve um agravamento de seus sintomas muito forte, muito abrupto, então ela teve que interromper a atividade física. Esse é um exemplo de que não vale a pena forçar a barra, tá bom? Alguma dica para melhorar a adesão de paciente sedentário ao exercício? Difícil, né? Tirar a pessoa da inércia é difícil. Talvez você tenha que dar um plus a mais, né? Ajudá-la a ter um gás, botar uma meta a ser cumprida, falar da saúde, porque na verdade quem é sedentário mesmo e não sai de sedentarismo não gosta de se exercitar, né? Tentar testar vários, encontrar um meio termo, ter mais supervisão do exercício com você, né? Ter mais encontros com você, para que ele possa ter mais adesão, porque às vezes a falta da supervisão é muito complicada, né, nesse sentido, mas é bem por aí, tá bom? Então, pessoal, 8h40, vamos encerrando aqui a nossa live. Muito obrigado aí pela participação, foi sempre ótimo encontrar vocês. Lembre-se que em breve a gente vai abrir mais uma turma do curso de avaliação funcional e dor, e o curso é bem legal, os nossos alunos têm gostado bastante aí das dinâmicas do curso, então fiquem de olho, tá? E em breve também mais atividades online a gente vai lançar de neurociência e tal, que vai ajudar vocês bastante aí na prática, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite.